Jardim com a enfermeira Célia Martins. Bom dia às duas, bem dispostas? Como está? Sim, bem. Obrigada. E vamos falar de um tema muito importante, Carla. Vamos falar exatamente sobre aquilo que mais atormenta os pais e as mães nos primeiros dias de vida dos bebés, que são as cólicas. É verdade. E o mais importante e o mais desesperante é que os primeiros tempos os pais estão a conhecer o bebê e o bebê a conhecer também o novo ambiente e o bebê chora por tudo e por nada. Naquela altura, os pais no início nem conseguem distinguir o próprio choro e identificar o que é que será uma cólica. E para muitos nunca ouviram falar e não sabem o que fazer. Por isso, temos hoje connosco a enfermeira Célia Martins, que nos vai explicar como é que os pais conseguem identificar as cólicas no seu bebê, o que E não devemos o choro fazer, por outro motivo qualquer. Exatamente. E o que devemos fazer para auxiliar o nosso bebê e resolver o problema que são as cólicas. E também perceber de que forma é que a mãe, porque há alguns mitos e algumas questões à volta das cólicas também têm a ver com a nossa alimentação. O que nós comemos influenciam as cólicas do nosso bebê, depois os biberons, enfim. Mas nada melhor que passarmos Que aqui ouvir a Célia, exatamente. para nos explicar um pouco como é que o pai consegue, os pais conseguem identificar as cólicas no seu filho. Cólicas. É assim, por norma, as cólicas no bebê transcrevem-se por um choro que por norma compulsivo e difícil de acalmar e com os movimentos dos braços e das pernas para a frente e para trás, portanto, que nos parece que é dor, ou seja, que é desesperado, não é um choro de fome, não é um choro de sono, não que existem ali queixas de o bebê. Portanto, nesses casos temos que mostrar ao bebê que vamos controlar a situação, que o vamos ajudar e que temos mesmo que atuar e ajudar o bebê massageando e aliviando o ar que está no intestino e que lhe causa esse mal-estar. Exato. Antes de irmos diretamente à massagem, pegando nas palavras da Carla, de facto, aquilo que a mãe come, se estiver a amamentar o bebê, que é a situação ideal, é também muito importante depois no facto de ter ou não cólicas? Ou Assim, isso é um mito? É um bocadinho mito, porque nem sempre as pessoas que comem uma feijoada ficam com gases, portanto isto aplica-se... Isso não significa que o bebê que vai uma ínfima parte para o leite, não é? Exatamente, portanto eu costumo sempre aconselhar os pais a estudarem nesse dia se há algum alimento que até já tenham ouvido falar que provoca cólicas e que realmente tenham ingerido, mas isso não é sinónimo que causa a todos os bebés cólicas, portanto é muito habitual ouvirmos falar, por exemplo, dos legumes verde escuro e os agriões, os espinafres, e nem todos os bebés reagem mal e têm cólicas. Portanto, é um bocadinho estudar com o bebê naquele dia, se realmente comia, estar uns dias sem comer, voltar a comer, voltou a agravar, então sim, esse alimento àquele bebê provoca-lhe mais mal-estar. Agora, as mães não devem cortar os alimentos só porque ouviram dizer, que as amigas disseram, porque realmente não acontece a todos os bebés e é um disparate cortar, por exemplo, os legumes que são tão importantes na alimentação. Não há alimentos proibidos, porque também se fala de laticínios, os iogurtes, as manteigas, os leites, quando a mãe também ingere muito, que também se refletem cólicas. Portanto, é tudo... cada caso é um caso. Cada caso é experimentar é um caso. E perceber como é que o bebê reage e adaptar. Exatamente. Cada caso é um caso e as mães não devem tirar alimentos sem perceber se realmente com o seu bebê tem algum efeito maléfico ou não. Muito bem, vamos diretamente à massagem, porque é muito importante que os pais saibam de que forma é que podem ajudar os seus filhos em termos de massagem, porque, enfim, é de facto uma altura mesmo muito complicada e desesperada, não só para o bebê como para os pais, porque não entendem o que é que se está a passar e, enfim, é de facto muito difícil, é muito aflitivo. Vamos saber como é que se faz a massagem, Eu não sei se queremos ir ali para a nossa cama como se estivéssemos em casa. Mas é que na nossa cama estamos de costas, é um bocadinho mais complicado. Não... Aqui acho que conseguimos ver melhor. Ou não? Então, como que é que preferem? Aqui está bem, disse a realizadora. Pronto, vamos lá. Então, em termos da massagem, vamos perceber que se tem um bebê com o abdômen muito cheio, muito timpanizado, é normal que o bebê reaja até mal à primeira massagem, porque já está aborrecido com a sensação que tem a nível da barriga, mas vai ficar assim que eu lhe coloco uma mão em cima. Portanto, para já tenho que tentar manter o bebê o mais calmo possível e depois devo, com as minhas mãos,
ligeiramente aquecidas e convém haver uma pequena fricção, colocar um óleo de massagem e massajar um bocadinho as mãos para as aquecer e depois, entretanto, começar por massajar a barriga do bebê em movimentos circulares. Isto porquê? Porque a última ânsa intestinal que vai em direção ao ano está do lado esquerdo do bebê e, portanto, devemos massajar em movimentos circulares no sentido dos ponteiros do relógio. Devemos fazer esta massagem desta forma e Para ajudar os serem gases a libertados. irem para o sítio certo, porque a grande causa das cólicas é uma imaturidade do intestino, é o intestino que ainda não sabe funcionar a 100%, por isso é que lá para os 3, 4 meses as coisas regularizam e fica tudo bem. Portanto, nesta fase, com a minha mão, eu estou a tentar empurrar o ar e as fezes na direção certa. Lembro quando fazia este movimento e carregava assim na Letícia, ouvia mesmo lá dentro vários- Ouvi, depois ouve. Não é? Exatamente, E o exatamente. positivo, porque isto ao início parece tudo muito estranho. Mas depois já estarmos a- fazemos de olhos fechados, Sim, não é? E Os pais têm percebemos medo e de sentimos. carregar. Pois é, mas tem que ter alguma pressão, porque senão Se não houver festinhas pressão, não vale a pena. não faz nada. Depois, outro movimento que eu costumo ensinar aos pais é o movimento, vamos lhe chamar do assoar. É como se estivéssemos a assoar o nariz, mas estamos a assoar a barriga. E, portanto, fazemos este movimento que também aumenta o movimento peristáltico e, portanto, ajuda que o intestino mexa mais depressa. Como o bebê está com dor, é normal que ele se contraia. Claro. E ao estar contraído faz com que também a parte do ânus esteja mais apertadinha. Nós queremos que o ar seja libertado e, portanto, devemos de juntar joelho ao joelho e os dois joelhos contra a barriga. Meias de boneco são baixas. Isto vai ajudar o bebê a eliminar o ar e, portanto, ele vai ficar muito mais confortável assim que saírem os primeiros gases e ele fica, sem sombra de dúvida, mais aliviado. Outra posição que eu costumo aconselhar Tem aos que ser a pais última, porque já acabamos o tempo há muito tempo. é colocar o bebê de barriga para baixo e com a nossa mão, e eles às vezes até andando ao colo, vamos massageando nesta posição. Eles acabam por acalmar. Não esquecendo, e prometo que vou terminar, o calor. O calor ajuda na barriga, porque também faz com que, mais uma vez, o intestino aumente em termos de funcionamento. Nós aconselhamos aquelas saquinhos de sementes. Esta é uma mão para simular a mão da mãe, em que depois de ser aquecida no micro-ondas cerca de 1 minuto, coloca-se na barriga do bebê e o bebê Ajuda a pensa que relaxar. tem a mãe ali a ajudar e temos aqui um substituto da mãe. Oh, Célia, obrigada. Eu sei que tens um livro, tens que falar sobre ele, Carla. Não o ias trazer por acaso bem, mas tem que ser muito rápido, Vou senão... ser muito, muito rápida. Força. Aproveito para dizer que, para quem tiver sugestões lá em casa, vá ao Facebook do Mamãe Cheguei, Sim. que eu estou lá para responder. Trouxe um pequeno livro que também é importante aconselhar e habituar as crianças à leitura, contar algumas histórias. É do Trouxe João. Um livro, exatamente, do João Pereira de Faria, A Pequena Ovelha Perdida. É uma história muito, muito simples, mas também muito bonita, que as nossas crianças gostam muito de ouvir antes de ir para a cama. E aqui fica a nossa sugestão. desta Sugestão. Um semana. beijinho ao João Pereira de Faria, que já não o vejo há muito tempo. Célia, muito obrigada por ter vindo. Carlinha, é sempre um prazer. Prometo que para a próxima vamos ter mais tempo, está bem? Vamos ver. Prometo, Todas as prometo. semanas. É sempre assim, não é? Todas as semanas é assim, Mas o portanto mundo temos que bebés tem mudar muita isto. coisa para falar. Pois, e também é quando falamos natural. de questões como as cólicas é sempre pouco, mas deu para passar a mensagem lá para Exato, casa e quem tiver para- dúvidas, entre em contato com a Carla através do Facebook do Mamãe Cheguei, facebook.com/mamãecheguei. Muito obrigada mais uma vez e vamos à música com o Nuno Rocha.